Vamos dando início, pessoal. Boa tarde. Quem é a primeira vez que está vindo na casa? Primeira vez? Os pais da Carmela, é a primeira vez, né? Que vocês estão vindo aqui? Na apometria. Tá bem. Bom, então todo mundo já sabe que o CETA é uma casa de vanguarda, né? Um centro espírita universalista que trata de vários aspectos, não só da espiritualidade, mas da psique, do comportamento. E hoje nós adotamos, né, pela lista lá de interesses do grupo, relações pessoais, interpessoais e intrapessoal, que é considerado a mazela momentânea do mundo, né? A nossa maior dificuldade não é a tecnologia, nossa maior dificuldade é relacionamento humano. Duas pessoas às vezes estão falando a mesma coisa, com o mesmo objetivo e estão brigando por causa disso, porque não se entendem, né? Então, talvez a maior parte da nossa definição na espiritualidade está aqui, ó. Relações pessoais. 90% das pessoas que chegam aqui no centro espírita, elas estão com algum problema delas, mas normalmente está relacionado a alguém, a um filho, a um pai, a um parente, aos colegas do trabalho, alguém que já desencarnou. Por quê? Se nós somos seres individuais, espíritos que temos uma trajetória a vivenciar aqui, por que nós somos tão dependentes das pessoas? Talvez porque sozinhos nós não consiga subsistir na natureza, né? A probabilidade de um Homo sapiens sozinho na natureza sobreviver mediante a concorrência dos demais animais é muito precária. Por isso que 90% das pessoas que se perdem morrem, se elas não são resgatadas até o terceiro dia. Por que elas morrem? Porque nós não temos aptidão para sozinho sobreviver, com alguma rara exceção. O que nos torna forte é o grupo, né? Estar em grupo é que nos torna forte. Saber relacionar-se. Mas aí vem o quê? As paranoias todas, né? Imagina, nós temos histórias diferentes, histórias espirituais diferentes. Nós temos famílias diferentes, comportamento, religião diferente, e de uma hora para outra nós decidimos todo mundo viver junto. Isso aí é uma torre de Babel, vai dar alguma nhaca nesse negócio aí. Perfeito? Bom, dependendo da nossa formação, nós temos uma aceitação maior ou menor em relação ao comportamento do outro. Mas nós somos educados e treinados para ser bem egoístas, né? Tem que ser como eu quero, como eu determino. É assim que eu quero. Eu quero que Deus haja exatamente como eu pretendo. Eu escolhi as coisas que vão me fazer feliz e o mundo tem que funcionar e as pessoas têm que funcionar ao meu redor dessa forma. Poxa vida, mas olha só, o meu script não é igual ao script das outras pessoas e elas funcionam de uma forma diferente. E quem são essas pessoas? No caráter pessoal, aquelas que estão bem próximas a nós. Filhos, pais, namorados, maridos, esposas. As pessoas que estão bem próximas de nós. É do nosso relacionamento cotidiano. Ah, Paulo, eu trabalho há 8 anos no mesmo lugar e convivo com essas pessoas há 8 anos. Ok, mas elas não são uma relação pessoal. Elas são uma relação interpessoal. Perfeito? Porque aquelas pessoas não vão estar no aniversário da tua mãe. Pode até estar no teu, mas não vão estar na tua mãe. Então é interpessoal. E o que é intrapessoal? Isso eu deixei para o final, né? Porque é a safadeza que a gente faz com a gente mesmo, né? É o relacionamento que eu tenho comigo, que é o mais nefasto de todos. Bem, eu coloquei ali na chamada do grupo relações abusivas, relações violentas, relações promíscuas. Como é que funciona isso? Porque existe uma competição de dominação, até mesmo entre pessoas que se amam. Um quer dominar o outro, né? E não importa se nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma cultura ainda muito machista, do homem ser o lobo alfa. Não, às vezes a mulher assume esse papel. E é confortável para o outro deixar que a coisa siga. Ah, você é a pessoa responsável que vai cuidar da casa, das contas. Então é confortável para um e para o outro. Só que um vai podando constantemente a personalidade do outro. Vai drenando
toda a essência daquele espírito, no dia a dia. No início, com um encantamento maravilhoso. É a pessoa dos sonhos. É a pessoa que todo mundo estava esperando, aquela lá do conto de fada. E aí nós vamos entrando numa relação que se torna abusiva e a gente não vai percebendo. Às vezes, o nosso nível de carência em se relacionar, ele é tão grande que eu fantasio. Eu enxergo uma pessoa e coloco nela qualitativos, atributos que nem sequer existem. Por quê? Porque eu estou carente, né? E eu sei que aquilo ali não é o que eu preciso, mas então eu fantasio que é ou poderá ser. Eu vou dar um jeito e isso vai se tornar aquele objeto do meu desejo. Tem um trabalho que eu trouxe aqui de uma psicóloga que é coach, que eu gostei bastante, porque ela faz tópicos bem pequenos. A nossa ideia aqui, claro, não é entrar dentro do conceito psicológico ou psiquiátrico, porque senão a gente, um dos itens só, a gente poderia ficar um seminário aqui, 3, 4 dias se reunindo, né? Mas eu vou ler algumas coisas aqui para vocês e a maioria de vocês já vivenciou isso. Tipo assim, ó. Pirotecnia amorosa. Que relação é essa? Também chamada de bombardeamento amoroso. Consiste em encantar o alvo com inúmeras demonstrações de amor, muitas delas exageradas e em público. Os pedidos de namoro, noivado, dão um show para outras pessoas verem. Não o momento do casal. As surpresas são constantes, quase exageradas, deixando o alvo sem saber como retribuir ou agir diante do bombardeamento constante. O mais interessante é que o alvo percebe que as ações exageradas não parecem vir acompanhadas de real profundidade e sentimento. É quase uma intuição que, por não saber explicar, ignora. Olha que interessante isso. O espírito sabe, né, que é um equívoco. O espírito sabe. O espírito sabe se aquela empresa não é o lugar certo, se aquela pessoa não é a relação certa. Mas a gente ignora, né? A gente fica encantado com o superficial. E isso acontece muito no início das relações, né? Aquela coisa mais exagerada, o contratar o helicóptero para derramar pétalas de rosa. Ai, que lindo, é tudo que eu sonho na vida, né? E tá casando com um serial killer. Distração e ilusionismo, né? Junto com o item acima, nos primeiros dias, talvez até meses, tá, gente? A pessoa perversa tende a ser muito atenciosa, presente e interessada, de um modo tão intenso que fará com que o seu alvo pense que está sendo cuidada. Que aquela presença imposta constantemente é um verdadeiro sinal de amor, mas o que na verdade faz é manter seu alvo ocupado o tempo todo. Quase sempre com coisas ligadas à relação ou à própria pessoa, ou seja, a pessoa perversa, né? Ela começa a se tornar o centro de atenção, entendeu? Ela liga 3, 4 vezes para o trabalho, toda hora mandando WhatsApp, que é o sonho das mulheres, né? Que recebam muito WhatsApp da pessoa amada. Ele se faz presente constantemente, porque ele é o centro das atenções. Isso já é um sinal. Claro que uma dessas características aqui, isoladamente, não caracteriza uma relação abusiva, mas é uma continuidade, né, do que a Lucy Rocha aqui fala, é uma continuidade, uma presença constante desse comportamento. Se a gente fosse pegar essa pessoa e estudar ela poderia ter uma bipolaridade, um comportamento borderline. Bom, aí as características psiquiátricas entrariam, né, em diversas sintomologias ou patologias. Mas o importante aqui é que a gente perceba quanto nós temos também na nossa relação um pouco desse comportamento, né? Eu mesmo revendo isso aqui, eu digo, não, mas isso aqui às vezes eu faço também. Né? Eu também tenho um comportamento abusivo para com o outro. E não é só o cônjuge, às vezes é o filho, né? Às vezes é a mãe, um irmão. Tudo para ontem. Quando é para mim, pô, tu não vai fazer tal coisa? Não, aí tu não fez, porque tu quer terminar de ver o filme, a série, aí eu vou lá e faço e fico brabo contigo. Pô, tem que fazer para mim agora. Eu quero agora isso. Entendeu? Senão eu me magoo. Né? Então a pessoa ela está dizendo assim, olha, eu sou o centro da atenção. Eu quero as coisas o mais rápido possível.
A pessoa que não faz isso, ela começa a se sentir culpada. Porque olha só, ele contratou o helicóptero e derramou pétalas de rosa, ele só pediu para mim fazer um carreteiro para ele, eu não fiz. Ele foi capaz de contratar um helicóptero. Eu sou uma mulher horrível mesmo. Ó, e lá vai você, chafurdando, né? Deslizes. Pessoas perversas fazem discursos moralistas. Que mini saia é essa? O que tu pensa? Né? Como tu pôde te comportar daquele jeito? O que tu tá pensando? Mas esse batom tá muito vermelho. Por que tu cortou o cabelo desse jeito? Mas unha vermelha no pé em pleno inverno? Ele gosta de ver nas outras. Ou ela gosta de ver nos outros, mas não nos dela. Né? Ciclo abusivo. É um ciclo ininterrupto que altera comportamento destrutivo e construtivo. Né? Hoje ele está extremamente violento com as palavras, porque todo covarde é violento com as palavras. Né? Ele é extremamente violento. Amanhã ele te traz um buquê de flores, uma caixa de bombom, talvez até te leve para Gramado no fim de semana. Na segunda-feira, ele vai ficar enlouquecido que tu não passou a camisa dele. Entendeu? E vai de novo para esse ciclo. Alienação. O ato de interferir ou cortar de vez as relações do indivíduo com os outros. Ele te afasta dos amigos, ele te afasta dos parentes, vai se isolando. Ele pega você e torna você só dependente dele. Porque fulana não presta, ciclano não presta. Não, porque eu não gosto do teu irmão, não vou lá no teu pai. Teu pai é muito velho, tem ideia. E aí quando tu vê, você só está orbitando em volta dessa pessoa. Aqui a gente tem que pensar que essa pessoa é doente, né? É uma pessoa doente. A que faz isso é doente e adoece essa outra. Sempre e nunca. Olha que engraçado. São declarações contendo as palavras sempre ou nunca. Elas são comumente usadas, mas raramente refletem a verdadeira intenção do perverso. Você nunca fala comigo. Você nunca faz o que eu quero. Você sempre me magoa. Não é nem sempre, não é nem nunca, né? Mas as nossas relações abusivas usam muito o sempre e o nunca para colocar aquele peso. Você nunca presta atenção no que eu digo. Você nunca repara em mim. Desigualdade legal. A pessoa perversa sujeita o parceiro a uma série de regras que ela não se sente na obrigação de seguir. Por exemplo, o alvo não tem a permissão de manter contato com pessoas do passado, mas a parte perversa pode. O alvo deve respeitar sua família, mas a parte perversa pode desprezar a sua. Como é que tu vai te dar com esse? Não pode te dar com esse. Não, mas eu me dou com a minha ex. Entendeu? Porque a gente teve investimento junto, a gente teve alguma coisa junto. Eu posso, você não pode. Só que ele coloca a pessoa coloca isso de uma forma tão verdadeira que soa como legal. Por isso que a psicóloga coloca desigualdade legal. Né? É uma desigualdade legalizada, né? Que as pessoas acabam legalizando. A gente vê muito isso nas relações de Édipo, né? E nas relações de Jocasta. Tem muito isso. Mãe com filho, pai com a filha. É muito comum. Né? Eu começo a criar regras de comportamento e eu vou prendendo aquela pessoa psicologicamente através desse comportamento. Porque, gente, não é possível que a gente continue perpetuando isso. E todos nós, eu tenho na minha família gente assim, vocês não têm? Então, a gente tem que mudar. Ela ainda confessa. Mas todos nós, gente, precisamos de ajuda. Imagina assim, ó, a gente caiu num buraco de 4 metros. A gente precisa que alguém jogue uma corda ou uma escada. Mas se jogar uma escada, eu subo. Se jogar uma corda, eu vou. Tu entende? Então, o terapeuta e a religião, a espiritualidade, é isso. É uma corda. Aqui a gente diz, a apometria é 5%. 95% é o comportamento, é o que nós vamos fazer a partir daqui. A partir de hoje, que nós tratamos do termo relações abusivas vampirescas, né?
é engraçado que tu veja bem, no serviço a gente identifica uma relação vampiresca assim, ó. Rápido, né? Não, nem vou tomar café lá. Deus o livre. Entendeu? Porque tu vai, tu tem vontade de deitar no carpete, assim, ó, dormir. Entendeu? Porque a pessoa te sugou em 10 segundos. Mas em casa ela tá lá, o vampirão. Cheio de sangue, entendeu? Normalmente com o controle remoto na mão. E você não nota. Tá lá. Sabe por quê? Ah, mas é meu querido. Entendeu? Eu tô carente, então é preferível ter essa porcaria aqui do que não ter nada. Né? Então a gente vai aceitando. Hoje nós temos um compromisso. Não vamos aceitar mais relações abusivas na nossa vida. Não vamos aceitar relações de violência. Não vamos aceitar relações de desamor. É preferível estar só do que estar com essas pessoas, porque são pessoas que não estão neste momento no bem. Não, neste momento não estão no bem. E a gente é aquilo, o somatório de pessoas próximas a nós, né? Nós atraímos, quer dizer, eu quero ser uma pessoa de sucesso, mas só estou me dando com a chinelagem. Vai ser bem difícil, né? Aí, o que acontece com as pessoas de sucesso? A gente percebe que essas pessoas, ou elas se afastam, ou elas começam a migrar para um novo grupo de pessoas. Né? Eu quero aprender sobre espiritualidade e vou lá com meus amigos jogar bola na Redenção. Pô, lá eu vou me divertir, mas não vou aprender de espiritualidade. Entendeu? Vou aprender de cerveja, vou aprender de um monte de coisa, mas não de espiritualidade. Então, eu tenho que buscar aquilo que eu preciso no lugar certo. Estou precisando de terapeuta, vou no terapeuta. Estou precisando tirar os Exu do corpo, vou lá no centro espírita. Entendeu? É isso, é a atitude que vai fazer a diferença. Infelizmente, nós vamos ter que terminar, já está chegando na nossa hora. Aos médios da casa aqui, eu vou solicitar que a gente faça a oração do perdão, porque a gente precisa perdoar muito e ser muito perdoado, né? Por tudo aquilo que a gente fez. Aqueles que não conhecem a oração, só, né, fiquem meditando. A todos que magoei, feri, prejudiquei, por pensamentos, palavras e obras, nesta vida ou em outras, peço perdão. Reconheço a minha responsabilidade na dor que causei a esses irmãos. Assim sendo, todos que de alguma forma me feriram, já foram perdoados. Meu eu superior me liberta e os liberta. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, gente. As mães, um feliz Dia das Mães, já que são todos dias, né? Muito obrigado.